Olá meus amigos, estamos começando mais um planejamento de trabalho e nessa quarta-feira o grande destaque são as semifinais da Copa do Brasil, os jogos de ida. O Atlético Mineiro recebe o Vasco na Arena MRV e o Flamengo recebe o Corinthians no Maracanã. O Flamengo favorito com uma cotação de 1,70, o Atlético favorito com uma cotação de 1,60. Jogos dificílimos, né? Jogos super interessantes. Além disso, nessa quarta-feira nós temos Liga dos Campeões, destaque para Liverpool e Bolonha, né? O Bolonha na Liga dos Campeões sendo uma surpresa aí na Liga dos Campeões, o Liverpool grande favorito, Real Madrid enfrentando o Lille também favorito fora de casa na França, o Atlético de Madrid que venceu o Leipzig na última rodada visita o Benfica que também venceu o Estrela Vermelha, o Bayern de Munique que goleou o Dinamo Zagreb enfrenta o Aston Villa, a Juventus que venceu o PSV pega a equipe do Leipzig que perdeu para o Atlético de Madrid, tem outros jogos complementares, o Bruges visita o Sturm Graz, tem o Zagreb que tomou um cacete do Bayern que recebe o Mônaco, o Shakhtar Donetsk que complicou a vida do Bolonha, recebe a Atalanta e o Girona recebe a equipe do Feyenoord. O Girona e o Feyenoord perderam na primeira rodada. Além da Champions League, nós temos alguns jogos, né, da Conference League, principalmente o jogo aqui do Vitória, a gente pode comentar também, mas o foco, né, Copa do Brasil e Liga dos Campeões. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube, e eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa quarta-feira, dia 2 de outubro. Bom, vamos olhar o nosso planejamento aqui. Eu selecionei um jogo das 13h45 para poder me focar. Girona e Feyenoord pode estar na sua grade complementar, não tem problema nenhum. Theo, eu quero fazer, beleza, sem problema nenhum, você pode fazer, tá? É um jogo um pouco mais parelho, dá para se dizer assim, do que o jogo da Atalanta, né? O Feyenoord perdeu na primeira rodada para a equipe do Leverkusen e o Girona perdeu no finalzinho. O Feyenoord tomou uma goleada. O Girona perdeu no finalzinho para o PSG. No jogo do Shakhtar, nós já temos aqui um time da Atalanta que não vem muito bem, que tem um bom treinador, mas que não vem muito bem. E um Shakhtar que é experiente. Não que a Atalanta não seja, mas eu acho que o Shakhtar em competições europeias é um pouquinho mais experiente. Mas a Atalanta ganhou a Europa League recentemente, verdade. Mas o Shakhtar vem frequentando a Liga dos Campeões com muita frequência há muito tempo, tá? Então, o Shakhtar não é besta. Não é à toa que no último jogo não era favorito contra a equipe do Bolonha e conseguiu complicar a vida do Bolonha lá, segurando um 0-0, tá? O time da Atalanta ficou num empate com o Arsenal. Foi um resultado ruim porque a Atalanta teve um penal e acabou desperdiçando, mas eu não acho que essa cotação da Atalanta de 1,70 ela é tão justa assim. Eu vou começar pelo favorito podendo se complicar por aqui, tá? Isso não quer dizer que você não possa encontrar valor na Atalanta, mas eu sinceramente acho que é uma cotação muito baixa para um jogo fora de casa contra uma equipe safada, com todo respeito ao Shakhtar, que sabe contra-atacar, que sabe jogar em velocidade, que sabe jogar pelas pontas. Para mim, é um risco, né? A Atalanta vai ter que fazer um jogo bem legal para conseguir buscar essa vitória aqui contra o Shakhtar. Sendo você um trader assim como eu, a gente pode ter aqui correção de preço, obviamente, porque se a Atalanta não começar exatamente como o mercado espera, essa cotação da Atalanta ela tem que subir, a probabilidade de vitória cai, inversamente proporcional à probabilidade de vitória caindo, o preço, a odd tem que subir, tá? Então você pode aproveitar essa correção. Se a Atalanta entregar o que o mercado está esperando, o mercado não vai mexer, então você não vai ter correção de preço por aqui, tá? O Shakhtar vai fazer um movimento natural, a Atalanta vai segurar um pouco, então não vai ser legal você trabalhar dessa maneira. Em relação a você que é um punter, que está buscando valor na Atalanta, e eu acredito que com essa cotação, você pode até talvez encontrar valor do outro lado. 1+1 do Shakhtar, mais 1,5 do Shakhtar. Enfim, eu não sou especialista em handicaps, eu sou um trader, mas para você que vai precificar esse jogo, toma cuidado, tá? Se você quer muito trabalhar a favor da Atalanta, eu te aconselho tentar buscar uma cotação mais elevada, tá bom? Eu não duvido nesse jogo de ambas marcam, tá? Porque a Atalanta teve a oportunidade de marcar no Arsenal e acabou perdendo no penal. E o Shakhtar é muito forte no contra-ataque, ok? E também, óbvio, não duvido de um jogo para pelo menos 2 gols. Das informações que eu tenho aqui, olha só, o Shakhtar não perde há 4 partidas e foi o primeiro a marcar em 5 de 6. A Atalanta não venceu nas últimas 3 e teve o over 2,5 em 5 de 7.
Então é um jogo que tem um potencial sim para mercado de gols. Primeiro, foram 2 empates. Então você tem aqui várias equipes com 3 pontos que já dispararam na frente, na tabela. E você tem lá embaixo Atalanta e Shakhtar com apenas 1 ponto, tá? Então é sim importante nesse jogo 3 pontos e não só 1. Então eu acredito em 2 equipes lançando um pouco mais e o mercado de gols faz um pouco mais de sentido para mim, tá? É um jogo legal porque ele é isolado, então você pode focar bastante nessa partida. Às 16 horas a gente já tem aqui um entreveiro, né? Uma situação de 5 jogos que eu separei ao mesmo tempo. Na verdade, você tem mais, né? Se a gente contar aqui, são 3, 4, 5, 6, 7 jogos. Mas eu não vou fazer os 7. Obviamente, também não vou fazer os 5 que eu separei. Eu só vou planejar os 5 e tentar encontrar boas oportunidades para depois me focar, tá bom? Vamos começar pelo Aston Villa e o Bayern de Munique. O Aston Villa, ele é um time muito difícil de se enfrentar na Inglaterra. Por si só, visitar qualquer time inglês na Liga dos Campeões é difícil. Mas o Aston Villa é um time muito chato de jogar no seu estádio, né? Se eu não me engano, o Aston Villa não perde há 6 partidas, tá? Há 6 partidas. O Aston Villa começou no último jogo com uma vitória para cima do Young Boys fora de casa. Um jogo muito bom, por sinal. Eu achei que o Young Boys poderia complicar a vida do Aston Villa, o que não aconteceu. Então a gente já tem o Bayern com 3 pontos e um saldo absurdo, e o Aston Villa também com 3 pontos. O Aston Villa, comparado aos outros times aqui da Inglaterra, vamos colocar aqui, ó, de baixo para cima. Você tem o Arsenal. O Arsenal não tem Liga dos Campeões. O Aston Villa foi o campeão, se eu não me engano, na temporada 81-82. O City acabou de ser campeão da Liga dos Campeões, mas até então não tinha. O Liverpool já é um campeão consagrado há muito, muito tempo. Então o Aston Villa ele não é o time na Liga dos Campeões de menor expressão na Champions. O Arsenal talvez aqui dentro seja, tá? Então, você tem um Aston Villa tendo camisa um pouquinho, né? Só que o Bayern vem numa fase muito boa. Esse empate no último jogo na Alemanha com 1-1 no Leverkusen não foi bom, porque na temporada passada o Leverkusen também arrancou um empate 1-1 com o Bayern, mesmo não jogando tão bem. Aliás, essa temporada ele não jogou tão bem, né? Esse jogo ele não jogou tão bem, no jogo passado até que ele jogou. Foi mais ou menos o primeiro tempo parecido, né? Primeiro tempo ele jogou bem, no segundo tempo o Bayern dominou e de novo não conseguiu virar o jogo. O Bayern de Munique, empatando em casa, ele vai ter que buscar o resultado na casa do Leverkusen, né? Porque imagino que esses dois vão disputar assim o título até o final. E obviamente é mais difícil, na temporada passada não conseguiu. Mas o Bayern de Munique não perde há 13 partidas. Então ele vem numa fase muito sólida. Ele foi o primeiro a marcar em 8 dos últimos 9 jogos. Acho que ele só não marcou primeiro nesse jogo contra o Leverkusen, que o Leverkusen saiu na frente. Então eu não consigo contestar tanto essa cotação do Bayern de Munique aqui. Poderia chegar sendo um pouco mais pé atrás e dizer que o Bayern pode se complicar porque o Aston Villa é um adversário muito chato e até tem fundamento, porque para mim um favorito pode se complicar por 2 motivos: ou o favorito não tá numa boa fase, o que não é o caso do Bayern, o Bayern tá numa fase muito boa, ou eu respeito a fase do adversário, o que é verdade, o Aston Villa tá numa fase muito boa. Então, seguindo o meu próprio conceito, o Bayern de Munique ele pode se complicar, certo? Agora, se você levar em consideração a fase que tá o Bayern, a gente tem uma certa confiança nessa equipe. Se essa cotação pudesse ser um pouquinho mais alta, seria ainda melhor, tá? O Aston Villa, ele não é bobo, ele é um time que tem sofrido gol com frequência, esse é o primeiro problema do Aston Villa. Ele sofreu gol nas últimas 3, o ambas marcam aconteceu em 5 de 6, gol over 2,5 aconteceu nas últimas 6, então é um time que permite, que em muitos jogos nesse início de temporada teve que virar o placar para vencer. E vamos ser sinceros, não é fácil você sair atrás do Bayern de Munique e querer virar. Então, sinceramente, eu vejo sim o Bayern vencendo esse jogo, mas continuo dando ao Aston Villa o benefício da dúvida de ser um bom mandante, de ser um bom time, de estar tanto tempo sem perder 6 jogos. E o Bayern, se a gente quiser trabalhar a favor do Bayern, a gente poderia esperar uma cotação um pouquinho mais elevada. Você pode tentar explorar a correção de preço se você é um trader, mas eu tomaria cuidado porque, para estar contra o Bayern de Munique aqui, você vai estar contra o melhor ataque, talvez um dos melhores ataques da competição. Principalmente com a chegada do Olise, Harry Kane e o Musiala jogando muito cuidado, tá? Muito cuidado. Agora, pode ser também que você tenha uma correção de preço do lado do Aston Villa. O Bayern de Munique pode entrar tão bem, acima do que o mercado está esperando, que a cotação do Aston Villa vai subir, porque a probabilidade de vitória, obviamente, tende a descer. E aí você pode ter o mercado mexendo, caindo a cotação do Bayern, subindo a do Aston Villa, pode ser legal também. O Aston Villa vem numa pegada de gols há muitos jogos. Nos últimos 6, pelo menos 3 gols. O Bayern em 8 dos últimos 10 com pelo menos 3 gols. Também não duvido de um jogo para pelo menos 3 gols por aqui. E de novo,
O Bayern de Munique ele tem cedido a oportunidade e eu sempre coloco como pauta o goleiro do Bayern. O goleiro do Bayern sendo Neuer, é mais difícil fazer gol no Bayern. O goleiro no Bayern sendo o Uresh, que é o goleiro reserva, que às vezes coloca ali o Neuer por conta de lesão, né? O Neuer sai, ele entra, o Uresh acaba entrando. É um goleiro, e fica esse para casa, né? Pra você ver quem tá no gol. É um goleiro que você poderia prestar atenção um pouco mais nessa situação de gols, que aí abre essa possibilidade aqui do ambas marcam, ok? Então, se o Uresh estiver no gol e se ambas marcam ali, pode ser sim interessante. Fechou? Outro jogo às 16 horas. Vamos seguir aqui o horário, a ordem do radar esportivo. Vou falar de Leipzig e Juventus. Para mim, um dos jogos mais difíceis de se analisar nessa quarta-feira de Champions, porque são escolas completamente diferentes. O Thiago Motta vem muito bem na frente da Juventus, desde a sua estreia contra a equipe do Como não perdeu, venceu o Como, venceu o Verona, empatou com a Roma e Empoli e Napoli, venceu o PSV e o Genoa, inclusive com boa vitória para cima do Genoa, que eu imaginei que seria mais difícil do que foi, porque a maioria das equipes maiores que foram enfrentar o Genoa se complicaram, deixaram um ponto, a Juventus não. Então o Thiago Motta vem com muita força esse ano. Talvez tenha o Napoli e a Inter como principais concorrentes, né? O Napoli muito bem treinado agora, mas a Juventus vem muito bem com o Thiago Motta. Só que são escolas completamente diferentes. O Leipzig vem de derrota para o Atlético de Madrid, é um time mais pegado no contra-ataque, a Juventus vem de vitória contra o PSV, então quem precisa do resultado teoricamente é o Leipzig. A Juventus pode adotar um jogo um pouco mais reativo, então para mim é um jogo extremamente difícil de prever, de criar cenário, tá? Com isso, quando é assim, eu prefiro te aconselhar a fazer inteiramente esse jogo no ao vivo, sem criar expectativa. Porque com a correção de preço, a gente pode ter, com a leitura de jogo, uma direção que o mercado provavelmente vai dar pra gente. O jogo mostrou pra gente que a Juventus começou muito mal, que o Leipzig está encaixado, ou que o Leipzig começou muito mal, que a Juventus está encaixada, e aí o mercado obviamente vai forçar uma correção e você pode acompanhar sendo você um trader. Você um punter, eu acho um jogo extremamente difícil. Talvez por conta dessa quantidade enorme de jogos das 16, esse jogo do Leipzig com a Juventus, sendo você um punter, seja um bom jogo para você pular. A não ser que no ao vivo você consiga identificar algo muito diferente, a Juventus ou o Leipzig massacrando um time ou outro aqui durante todo o primeiro tempo, e aí você consiga encontrar uma entrada de valor. Mas sinceramente, para mim é um jogo mais pro ao vivo, tá? Das anotações que eu fiz aqui, somente é o caso da Juventus estar a 7 jogos sem perder. Leva em consideração que o Leipzig perdeu o primeiro jogo e ele precisa também se expor um pouco mais. Fechou? Próximo jogo, Benfica e Atlético de Madrid. Outro jogo extremamente difícil de se analisar. E eu vou repetir, se você é um trader por aqui, eu te aconselho a fazer esse jogo inteiramente ao vivo, tá? O Atlético de Madrid ele vem de vitória, assim como o Benfica, que venceu fora de casa. Então são duas equipes que um empate aqui é um resultado teoricamente ruim se você for pensar em classificação, mas são 8 vagas aqui em cima. Um empate não seria tão ruim assim, porque pro Benfica é um adversário extremamente difícil, né? O Atlético de Madrid é sempre um adversário muito chato. Então é um jogo amarrado, tá? Nos jogos do Atlético de Madrid especificamente, a gente consegue encontrar vários jogos com under. Em 5 dos últimos 7, tivemos o under 2,5. O Benfica, ele tem uma pegada de over maior, só que o Benfica enfrenta equipes mais acessíveis em Portugal, tá? então eu não duvido que esse jogo possa ser de fato um jogo para poucos gols. O under 2,5 aqui tá por volta de 1,91 e o 3,5, 1,36, tá? Eu não trabalho under, prefiro não indicar, mas realmente me parece um jogo um pouco mais amarrado, tá? O Benfica tem sofrido gol com mais frequência. Ambas marcam, aconteceu em 4 de 5. Mas olha só que loucura. O time do Atlético de Madrid não perde há 14 jogos. Ele vem de um empate, conquistou um empate contra o Real Madrid no derby de Madrid, no último jogo. Então, olha, o Benfica talvez tendo essa dificuldade, sofrendo um pouco mais de gol, a gente pode tomar um pouco de cuidado ao tentar se abraçar a favor do Benfica a qualquer preço, tá? Para mim, é um jogo para se trabalhar ao vivo. De novo, se você tiver que escolher apenas 2 ou apenas um jogo nesse horário das 16, esse jogo do Benfica com o Atlético de Madrid, eu te aconselho talvez deixar um pouco de lado, porque é muito mais pro ao vivo do que para criar expectativa. Liverpool e Bolonha. Esse é, na ordem do radar esportivo, o penúltimo jogo de Champions que eu pretendo fazer. Muito rápido essa análise aqui,
tá? O Liverpool é extremamente favorito e talvez esse não seja um jogo tão bom para você que seja um punter mais simples, você que não tem metodologia de handicap asiático, você que não trabalha com linha tão esticada assim, com mercados mais exóticos ou com mercados mais profissionais, os exóticos talvez as goleadas, os profissionais dos handicaps, você pode deixar esse jogo de lado também. Agora, se você tem precificação para esse jogo, eu acredito sim no Liverpool muito forte dentro de casa. O Bolonha empatou com o Shakhtar em casa, sabia que tinha que pontuar, tinha que vencer na verdade, porque vencer o Liverpool, pontuar contra o Liverpool na Inglaterra é muito difícil. Qualquer resultado diferente de uma vitória do Liverpool aqui vai ser uma grande zebra. O Liverpool já jogou muito bem contra o Milan, tomou um susto no início, mas controlou o jogo. Tem uma bola aérea muito forte, então se o Bolonha ficar fincado dentro da área, ele pode sofrer também com os gols de bola aérea do Liverpool. Para mim é um jogo para trabalhar a favor de um favorito, se você é um trader, para aproveitar a estabilidade do preço no primeiro tempo. E se você é um punter, olhar aqui com carinho para linhas de handicaps asiáticos, menos 2,25 do Liverpool, pode ser interessante. O Liverpool goleando esse jogo pode ser interessante. O que o Bolonha pode tentar fazer, de fato, fazer um jogo muito compacto, muito seguro defensivamente e tentar segurar o Liverpool a todo custo, né? Mas você pode tentar buscar uma vitória no HT do Liverpool, você pode tentar buscar talvez uma situação do Liverpool tendo dificuldade de marcar no primeiro tempo e um gol do Liverpool no segundo tempo lá por volta dos 70 para cima. Ainda assim, o Liverpool tende a estar com a cotação amarrada e amassada. Qualquer cotação de gol nesse jogo, o over 1,5, o 2,5, o 3,5, todas essas odds vão estar amassadas por conta do super favoritismo do Liverpool, né? Então, se o Liverpool sair atrás do placar, a odd vai estar amassada. Se o Liverpool, a goleada do Liverpool vai estar amassada, o handicap zero do Liverpool vai estar amassado. O Liverpool ainda empatando o jogo aos 70, 80, a odd vai estar amassada. Então toma um pouco de cuidado, porque o valor nesse jogo fica muito mais difícil de ser encontrado, tá? Mas pro ao vivo, eu como um trader, vou no meu feijão com arroz aqui tentando buscar o primeiro gol do Liverpool. Lille e Real Madrid. Nós temos então o último jogo que eu pretendo focar às 16 horas na Liga dos Campeões. O Real Madrid não perde há 11 jogos, sofreu gol nos últimos 4, ambas marcam em 4 de 5, primeiro marcar em 5 de 6. Então o que a gente tem de informação é um Real Madrid que tem iniciativa, que tem uma boa força para segurar empate, para vencer, ou seja, é um time competente, mas tem sofrido gol com frequência. O último jogo do Real Madrid, aliás, o primeiro jogo do Real Madrid na Champions, foi um jogo difícil contra o Stuttgart, segundo colocado da Alemanha na temporada passada. O Stuttgart chegou a empatar com o Real, o jogo ficou empatado ali até os 80 e blá minutos, até o gol do Rudiger, e depois o Endrick fez o gol no final. Então não foi uma vitória tão fácil assim do Real Madrid. O Lille é um time chato, acabou perdendo para o Sporting no jogo de ida muito por conta do cartão vermelho. É claro que o Sporting com o Gyökeres está numa fase muito, muito boa, mas é um time muito, muito chato. E, obviamente, pode dar algum tipo de trabalho pro Real Madrid, tá bom? Olha só, nos últimos jogos do Lille, marcou contra o Fenerbahçe, marcou contra o Reims, marcou contra o Slavia, marcou contra o Angers, marcou na derrota para o Slavia de novo, marcou na derrota para o PSG, não marcou contra o Saint-Etienne nem contra o Sporting, estava com um homem a menos, 3-3 no Strasbourg e 3-0 no Le Havre. Então, é um time que vem marcando com frequência. Somado ao fato do Real Madrid sofrer gol com frequência, eu não duvido de um jogo para possível ambas marcam por aqui. Se você é um trader, Theo, dá para trabalhar com conforto no Real Madrid? Não é fácil trabalhar com conforto no Real Madrid do Ancelotti, porque é uma equipe que geralmente chama o adversário para cima, principalmente jogando fora de casa. Isso quer dizer que o Real Madrid é muito mais perigoso no contra-ataque do que propondo o jogo. Então, muitas das vezes você vai ver a cotação do Real Madrid querendo subir porque o Real não está com marcação-pressão, não está com um bloco avançado, mas a qualquer situação de roubo de bola no meio campo, o Real Madrid vai esticar essa bola para os jogadores da frente em velocidade e obviamente o Lille pode ser punido. Então trabalhar contra o Real Madrid numa correção de preço é sempre muito perigoso. Por isso eu prefiro nem te indicar isso daqui. Tá? Para mim é um jogo para pelo menos 2 gols. O fato de colocar aqui que o Real Madrid pode se complicar é mais tenso, né? Porque o Real Madrid ele quase nunca entrega pra gente a expectativa das cotações baixas. Só quando é um jogo dentro de casa, uma odd 1,20, 1,25, aí você sabe que o Real Madrid na maioria das vezes vai amassar, né? Contra um Valladolid, contra outras equipes que geralmente se comportam de maneira mais acuada. Agora, contra o Stuttgart, por exemplo, o Real Madrid começou mais ou menos perto da mesma cotação ali e o Stuttgart deu um trabalhão pro Real, tá? Então, toma um pouco de cuidado, o Real Madrid pode te deixar numa situação um pouco mais desconfortável de leitura, fazendo com que você acredite até que o Real Madrid está perto de tomar um gol, e ele pode tomar mesmo, mas o Real Madrid é um time traiçoeiro no contra-ataque, tá? Se você, obviamente, quiser trabalhar a favor do Real, coloque essa sensação ruim, esse risco, que o Real Madrid às vezes chama muito o adversário para cima, e precifica de novo essa cotação. Talvez buscar uma cotação mais elevada seja o melhor caminho, tá? Eu acho que não é o suficiente para falar que
que o favorito pode se complicar, mas fica essa dica de você tentar buscar uma cotação um pouco mais elevada. Eu não pretendo trabalhar a favor do Real porque esse estilo não me agrada, tá? Então, na maioria das vezes, eu prefiro pensar numa situação de gols em jogos do Real Madrid. Fechou? Vamos falar de Copa do Brasil? O Atlético Mineiro enfrenta o Vasco da Gama na Arena MRV no jogo de ida das semifinais. E jogo de ida, obviamente, tende a ser um pouco mais amarrado, né? Eu vou até conferir aqui uma dúvida minha, né? Para matar essa minha curiosidade, como foram as semifinais do ano passado. Você se lembra? Ou no ano retrasado, né? Vamos pegar aqui de 2022 para ver como é que foi as semifinais. Olha só, jogo de ida, 3-1 para o Flamengo contra o São Paulo. Então aqui um jogo mais over, na casa do São Paulo. No jogo da volta, o Flamengo venceu por 1-0 e se classificou. Fluminense e Corinthians, jogo de ida, 2-2. Olha que legal. Então, nesse caso, as semifinais de 2022 no jogo de ida, elas foram muito mais over do que os jogos da volta, tá? Vamos ver em 2023 se esse cenário se repetiu. Em 2023, Corinthians e São Paulo, primeiro jogo 2-1, sim, se repetiu. O cenário mais over aqui no jogo de ida, e Grêmio e Flamengo também, ó. O jogo de ida foi mais over do que o jogo da volta. Então, a sensação às vezes que a gente tem de que o jogo de ida ele é mais under, nem sempre ele se cumpre. Vamos esticar um pouquinho mais? Vamos em 2021. Atlético Mineiro e Fortaleza, primeiro jogo 4-0. Olha só, de novo, o jogo de ida sendo mais over do que o jogo da volta. Atlético Paranaense e Flamengo, de novo. O jogo de ida sendo mais over do que o jogo da volta. Então, 3 anos consecutivos com o jogo de ida sendo over, né? É claro, o time visitante ele sempre vai tentar segurar um pouco mais. Ele sempre vai tentar deixar para o jogo da volta. Então a obrigação de ser mais agressivo é do time mandante, tanto no caso do Galo quanto no caso do Flamengo, né? O Vasco sabe que jogar dentro de casa e decidir dentro de casa é muito melhor o Caldeirão de São Januário. O Flamengo sabe que se não decidir no Maracanã, também vai ter que enfrentar o Corinthians na Neoquímica Arena, e lá é um inferno, é muito ruim de se jogar. A torcida do Corinthians não fica quieta um minuto. E o Corinthians cresce demais, principalmente nas Copas, dentro de casa. A gente viu a última eliminação do jogo contra o Fortaleza, e o Fortaleza praticamente não jogou nada. Então, nesse jogo de ida, Galo e Flamengo têm a obrigação de serem mais agressivos, e isso, obviamente, torna o potencial do jogo over. Porque se o Vasco não for competente o suficiente para segurar essa agressividade do Galo, e se o Corinthians não for competente o suficiente para segurar a agressividade do Flamengo, ao sair na frente, tanto o Galo quanto o Flamengo, o jogo aumenta o potencial. É claro que 1-0 de desvantagem não é sinônimo para fazer com que Vasco e Corinthians saiam para cima igual um maluco. Agora, 2-0 para as equipes mandantes ou 1-0 para o visitante é o suficiente e tem um potencial enorme para que os dois jogos comecem a abrir. Então esse é um cenário que eu vou usar nessa análise das duas partidas, tá? Vou trazer um pouquinho aqui do PDF de apoio de como tem sido os jogos do Galo no Brasileirão. O Galo que se classificou para as semifinais da Libertadores, vai enfrentar o River Plate, e o Vasco, que está na semifinal da Copa do Brasil. O Vasco fora de casa empatou com o Cruzeiro agora, né? Jogo 1-1, o Vasco, se eu não me engano, estava com um jogador a menos. Não vencendo, é fácil vencer o Vasco quando ele joga fora de casa. Nos últimos 8 jogos, somente 2 derrotas. Porém, o Vasco não venceu tantos jogos assim, né? Obviamente, o Vasco vem com essa ideia, na minha opinião, de tentar decidir em casa. Então, tentar segurar o Galo. O Vasco sofreu uma média de quase 1,4 gols fora de casa e marcou menos do que 0,8. Então, de novo, acredito que o Vasco ele vem para tentar se segurar. O Galo tem uma média muito boa de gols marcados em casa, mas tem sofrido com frequência. Nos últimos jogos, tem mantido uma boa fase, principalmente em casa. Foram 4 vitórias nos últimos 6 jogos, somente uma derrota. Uma boa sequência, né? O Galo também tem uma iniciativa muito boa de sair na frente do placar, falha pouco em marcar, e ficou até um pouco mais de jogos sem sofrer gol do que o Vasco, mas é bem parecido. O time do Vasco, ele precisa de mais finalizações no alvo para marcar um gol, claro. O time do Galo, ele é mais efetivo nesse ponto. Primeiro tempo, o Galo marcou 3 vezes mais gols do que o Vasco e sofreu um gol a mais. Tem mais vitórias e praticamente o mesmo número de derrotas. No segundo tempo, as duas equipes se equiparam. O Vasco ele só fica um pouco mais atrás por conta da quantidade de gols sofridos e o número de derrotas, mas é bem parelho. As duas equipes utilizam muito bem a bola aérea, e isso a gente pode lembrar. O Galo, né, utilizou bastante o jogo aéreo contra o
Fluminense para poder se classificar, principalmente com o Davidson, né? Marcando de cabeça e também depois de um cruzamento para a área. 100% no Brasileirão dos jogos do Galo foram over 1,5 e 71% dos jogos do Vasco também no Brasileiro foram over 1,5. Se você é um trader por aqui, é um jogo para correção de preço? Eu acho que não. Porque a correção de preço, ela vem geralmente quando o time não entrega o que o mercado espera no início, né? Eu explico muito isso no meu curso, você pode fazer ele aqui embaixo ou no YouTube. Por que ele ele pode não entregar? Às vezes o mercado ele tem uma expectativa do Galo a 1,60, mas o Galo entra dormindo. O Galo entra completamente dominado pelo Vasco. Pode acontecer? Pode, mas é um cenário muito difícil porque, cara, é semifinal da Copa do Brasil. A tendência é que o Galo entre com o apoio da torcida babando. E aí essa cotação, no máximo, ela tende a descer um pouquinho, tá? Então a correção de preço nesse jogo, ela dificilmente vai se fazer presente, a não ser que o Vasco comece muito bem ou que o Galo comece muito mal. Então, eu não prefiro nem te indicar ela aqui, tá? É um cenário mais difícil de acontecer. Se o Galo começar muito bem, só vai entregar o que o mercado está esperando, então a odd do Galo vai se comportar de maneira normal e o Vasco também vai se comportar de maneira normal, vai subir ali só um pouquinho dentro do esperado. O jogo, como a gente viu nos últimos 3 anos, ele tem potencial para gols. E como eu falei, eu só me vejo trabalhando gols nesse jogo com o Galo vencendo por 2-0 ou o Vasco na frente do placar cedo, obrigando o Galo a sair para o jogo. Aí sim, dentro desse cenário, eu trabalharia uma situação até de over 2,5, buscando mais 2 gols, no caso do Vasco, com 1-0 no placar, e até no over 3,5, buscando mais 2 gols com o Galo, com 2-0 no placar, tá? Seria esse cenário que eu buscaria. Como o Vasco ele tende a vir para um cenário um pouco mais recuado, buscando pontuar, talvez umas bolas aéreas aqui para o Ferretti, eu vejo a possibilidade de buscar uma vitória do Galo, tá? Mas eu olharia para uma cotação um pouquinho mais alta. Por quê? Se o Vasco ele vem com o intuito de buscar o jogo da volta, de se segurar fora de casa, o Galo pode ter um pouco mais de dificuldade de penetrar na área e, claro, a cotação do Galo pode vir a subir ao longo do tempo. Você pode pegar aqui uma cotação um pouco mais elevada, tá? Por conta disso, do Vasco jogar de uma maneira um pouco mais recuada, você pode tentar buscar uma cotação um pouco mais elevada do Galo por aqui. Não sei se é o suficiente para dizer que o favorito pode se complicar, porque apesar do Vasco não vir perdendo fora de casa, também não vem jogando tão bem assim, né? Para mim, a classificação na Libertadores do Galo, ela credencia aqui a gente a pensar no Atlético vencendo esse jogo. Mesmo que seja aqui por um placar mínimo, tá? Mas eu pegaria com uma cotação um pouco mais elevada. Não que o Vasco não possa recuperar isso no jogo da volta, tá? Pelo contrário. Flamengo e Corinthians, já é um jogo isolado também, no conta do horário, bem mais tarde, para mim isso prejudica muito por conta de dormir mais cedo, mas tudo bem. Mais ou menos a mesma pegada. O Corinthians sabe que decidir em casa é o caminho, né? O Corinthians ele perdeu o título para o Flamengo em 2022, né? Nos jogos de ida, na casa do Corinthians 0-0, na casa do Flamengo 1-1, e aí o Flamengo venceu nos penais, uma disputa eletrizante lá de pênalti. Em 2023, o Corinthians chegou até a semifinal e foi eliminado pelo São Paulo, e viu o São Paulo sendo campeão em cima do Flamengo, ou seja, de novo essas duas equipes aqui chegando nas fases finais. Então o Corinthians sabe que decidir em casa, obviamente, é muito melhor. Isso quer dizer que o Corinthians vem inteiramente para se defender por aqui? Se a gente for levar em consideração o histórico do Corinthians nas Copas, não. Porque se a gente pegar aqui, ó, o Corinthians teve um mais de 2,5 nos últimos 7 dos 8 jogos que disputou. E ele saiu na frente em 5 de 7. E nas Copas, o Corinthians tem sido muito agressivo. Fora de casa, o Corinthians venceu o Fortaleza por 2-0 no jogo de ida da Sul-Americana. E depois voltou a vencer o Fortaleza por 3-0. Então, não é um Corinthians fora de casa frágil. Pelo contrário, né? Então tem sido jogos muito abertos do Corinthians. O Corinthians se encaixou muito bem com o meio-campo, né? O Garro joga muita bola. O Corinthians tem tido muito mais efetividade lá na frente. Não necessariamente com o Roberto, mas o Roberto até fez um excelente jogo também contra o Fortaleza. Infelizmente para o Corinthians o Depay não está inscrito na competição. Ele não vai poder jogar. Mas é um Corinthians mais perigoso nos contra-ataques, tá? Então, nesse caso especificamente do Corinthians com o Flamengo, eu não duvido que o Flamengo possa sofrer nos contra-ataques aqui. É uma tendência de um jogo under? Sim, por quê? Nos últimos confrontos entre eles, em 8 dos últimos 10, ou seja, 80% dos últimos jogos entre eles, o jogo terminou com menos de 2,5 gols. É só pegar os últimos jogos, ó. Vamos lá. 2-1, 2-0, 1-1, 1-0, 2-1. Aqui é pênalti. 0-0, 1-0, 2-0, 1-0, a maioria termina com menos de 3 gols. Então buscar um over nesse jogo, num jogo 0-0, é sim esticar a corda.
Theo, mas e se o Flamengo tiver com 2-0? E se o Corinthians tiver com 1-0? Aí é um cenário legal. Agora, eu não duvido nesse jogo, mesmo num 0-0, de pensar numa situação para 2 gols. Porque o Corinthians tem sido muito agressivo. Também não duvido de uma possibilidade de um ambas marcam. Porque o Corinthians tem sido muito agressivo, né? O Flamengo, ele ganhou um fôlego muito grande agora com a saída do Tite. Não tem coisa melhor, eu sempre falo isso para vocês. Não tem nada melhor, não tem nada que dê mais resultado, que dê um resultado mais rápido do que queda de treinador. Parece que o time, ele tava se segurando. Ele não tava dando tudo de si. Isso não é só com o Flamengo, isso é com qualquer time do mundo. O treinador cai, o time começa a deslanchar, o time começa a jogar, os problemas do time começam a diminuir e as qualidades voltam a aparecer. Vai acontecer com o Felipe Luiz? Não sei. É uma bomba no colo do Felipe Luiz que acabou de estrear como um treinador de time principal, porque ele estava no time júnior do Flamengo, no sub alguma coisa do Flamengo. Então, é uma bomba. Só que o Felipe Luiz tem o que às vezes o treinador, mesmo experiente como o Tite, nunca vai ter, que é a confiança de um grupo quase inteiro. Porque o Felipe Luiz esteve em campo recentemente. O Felipe Luiz aposentou agora há pouco. Então ele estava com esses caras nas maiores glórias recentes do Flamengo. Nos 2 títulos da Libertadores, no título da Copa do Brasil, nos títulos do Brasileiro, nos títulos da Supercopa. O cara estava ali. Então ele tem a confiança, ele tem um estilo. Agora, eu não sei com que estilo que ele vai tentar armar o Flamengo. Não quero nem cogitar, mas que o Flamengo tende a desempenhar talvez um futebol um pouco mais agressivo, tende, e essa agressividade pode fazer sim com que o Flamengo se exponha um pouco mais, dando uma resposta melhor para um torcedor que cobrou no jogo contra a equipe do Atlético Paranaense, porque o Flamengo foi mais recuado, né? O Flamengo foi um pouco mais contido, mas também teve dificuldade de marcar gol. Talvez com o Felipe Luiz seja um Flamengo mais solto. E essa soltura, essa leveza, pode dar espaço sim para o time do Corinthians contra-atacar. Por isso que eu vejo uma possibilidade de mais gols por aqui. Para mim, é um favorito que pode se complicar sim, porque o Corinthians ele tem jogado muito bem nas Copas. Não é qualquer time que elimina o Bragantino da Sul-Americana, não é qualquer time que elimina o Fortaleza da Sul-Americana, né? Então, para mim, é um Corinthians que vem forte nas 2 Copas e que tem tudo para sair, na minha opinião, dessa questão de rebaixamento no Brasileiro. Então o Flamengo, se você quiser muito trabalhar a favor do Flamengo, eu te aconselho pegar uma cotação um pouco mais elevada. Para trabalhar gols aqui, de novo, você pode pensar num cenário de 2 gols mesmo com o jogo 0-0, com uma cotação elevada, ou você pode ser um pouco mais pé atrás e esperar com que um cenário para gols que seja potencial de gols aconteça, que é o Corinthians na frente forçando o Flamengo a sair, ou o Flamengo tendo conquistado mais do que um gol de vantagem, forçando o Corinthians a sair um pouco para o jogo para não levar uma desvantagem tão grande para São Paulo, tá bom? Nos jogos complementares, você pode colocar aqui o jogo do Vitória, que é uma possibilidade também, o Istambul Basaksehir também, são jogos mais cedo, então eu acho que não vai atrapalhar a sua grade de trabalho. Fechou? É isso, o espaço está aberto para vocês. Vou deixar aqui embaixo o link da minha parceira, a Betfair, para você aproveitar os bônus de boas-vindas. Vou deixar também o link do meu curso para você fazer o curso completo de graça. Tem ele também no YouTube, é só você entrar na página inicial e clicar em curso. Não esquece de deixar o like no vídeo, se inscreve no canal, manda esse link para o seu amigo que também gosta aqui dos planejamentos, para ele poder acompanhar aqui diariamente. Vai ser um prazer você que chegou agora me acompanhar por aqui e fica aí. Um grande abraço e até a próxima.